Oh, Hilton, stay. Your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton, stay. Oh, Hilton, stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. Oi, Zoucas. Oi, ouvintes do Relatos do Além. Me chamo Aline, moro atualmente em São Paulo, tenho 38 anos, sou super fã do podcast, ouvinte assídua, fico esperando pelos novos episódios, sempre. E ao longo da minha vida aconteceram alguns episódios sobrenaturais, né, digamos assim, e eu gostaria de compartilhar alguns com vocês. Então, o primeiro relato, ele aconteceu quando eu e minha família morávamos em Caraguatatuba, onde eu nasci e cresci, né, litoral norte de São Paulo. Na época, éramos só eu e minha irmã mais velha, né? Ela tem hoje 40 anos e eu 38. E nós temos uma irmã mais nova, mas na época éramos só nós duas. Na casa que a gente morava, eram 3 quartos, né? Dispostos ao longo de um corredor. Então, assim, o quarto da frente, né, da casa, que a janela dava para a entrada da casa, era dos meus pais, que era uma suíte. Depois deste quarto no corredor, nós tínhamos um banheiro, né? Que era o banheiro que a gente... Era um banheiro comum para todo mundo. Depois deste banheiro tinha o quarto onde eu dormia com a minha irmã mais velha. E o quarto ali do fundo, né? No final, na outra ponta do corredor, era o quarto que meu pai usava ali como um escritório, né? Ele era oficial de justiça, então ele tinha que datilografar, né? Na época era máquina de escrever ainda. Bastante coisa ali, os mandatos dele. Então, ele usava esse quartinho. Então, entre o quarto da minha mãe e o nosso, tinha este banheiro, né? E minha mãe tinha... nessa época, a gente tinha o quê? Nós éramos crianças, né? Pelo que a minha mãe fala, acredito que eu deveria ter meus 8 anos de idade, mais ou menos, né? E minha irmã uns 11, então. 10, né? Me perdi nas contas. E ela tinha mania de, à noite, quando ela acordava, ir checar a gente, né? No nosso quarto. E, ao contrário de mim, que saio acendendo as luzes quando tá de noite, quando tá escuro, a minha mãe, ela tem mania de andar no escuro mesmo. Então, ela... Nessa noite, como em todas as outras, ela conta que ela foi pro nosso quarto para olhar, né, se a gente estava bem ali, estava dormindo. E tudo ok. Ela olhou, a gente estava dormindo, tranquila, e ela foi voltar pro quarto dela.
Para voltar pro quarto dela, ela passa por este banheiro do meio ali, né, que eu comentei. E ela disse que com assim a visão periférica, né, visão de canto de olho, ela viu um clarão verde vindo do banheiro. E quando ela parou para olhar, ela se virou para olhar, ela viu que essa luz verde emanava lá de fora do vitrô do banheiro. Ali, por um acaso, tinha um corredor externo, né, que dava para fora da casa ali, corredor externo. Então, não para fora da casa, né, mas a parte de fora da casa. E ela viu essa luz e ela ouvia junto com isso um barulho que ela diz que parecia ser um barulho de eletricidade, de curto-circuito. Ela descreve dessa maneira, e o barulho que ela faz, né, para descrever é uma coisa meio zzz. E engraçado que a minha mãe não ouve nenhum relato do tipo na internet, tá? Mas, coincidentemente, esse tipo de relato, tanto a luz verde quanto esse barulho, né, de meio que eletricidade ali, é uma coisa comum em relatos onde a gente suspeita de algo alienígena, né, digamos assim. Então, ela falou que ela viu isso, ouvindo esse barulho, e ela escolheu ignorar. E simplesmente se virou, voltou pro quarto dela e deitou na cama e dormiu. Minha mãe é uma pessoa muito prática, então, né, ela disse que não ficou pensando muito sobre, né, na hora ela ficou um pouco perplexa, mas ela simplesmente escolheu ignorar aquilo e dormir. Então esse é um relato que eu sempre gostei de ouvir dela. Ela contou isso pra gente ainda quando criança e eu sempre fiquei bastante encantada com esse relato, né? Porque eu gosto muito desse tema. Outro relato, esse aconteceu comigo mesmo, foi uma aparente paralisia do sono, né? Nessa época já existia minha irmã mais nova e nós estávamos em família numa chácara que meus pais têm na zona rural ali de Cedral, que é uma cidadezinha pequena próxima a São José do Rio Preto, que é onde boa parte da família vive, né? E meus pais compraram essa chácara do meu tio já falecido. Essa chácara ela foi muito sonhada e idealizada e construída por esse tio meu que já faleceu. E quando ele morreu, meu pai resolveu comprar a chácara para preservar ali a memória dele, né? Era um local que ele gostava muito, então meu pai acabou comprando o imóvel e hoje é muito utilizado pela gente, porque é um local muito gostoso, uma chácara simples, mas muito gostosa ali, né? Em meio à natureza. E a gente vai bastante nos finais de semana. Eu moro em São Paulo, mas sempre que eu vou para lá, a gente vai para essa chácara. E esse era um dia em que minha mãe estava na cozinha fazendo almoço e eu resolvi tirar uma sonequinha ali no quarto que, coincidentemente, era o quarto que meu tio utilizava, né? Só para contexto, meu tio era uma pessoa muito boa, né? Então, enfim. Eu estava deitada ali na cama, né? Dormi. E quando eu acordei, eu senti que tinha alguém atrás de mim. Como se tivesse alguém deitado de conchinha atrás de mim. Não sei explicar como, mas eu senti esse calor, né? Você sente, né? Se tem alguém deitado atrás de você. Então eu senti esse calor humano ali atrás de mim e uma respiração ali na região da minha nuca. E eu estava paralisada. Eu conseguia abrir meus olhos, mas eu não conseguia me mexer. E eu senti essa respiração forte na minha nuca, quente, e eu fiquei muito assustada. Tentando me mexer e não conseguia. E de repente, isso que estava atrás de mim simplesmente sussurrou no meu ouvido 3 vezes. Tá com medo, tá com medo, tá com medo. Simplesmente isso. 3 vezes.
bem claramente sussurrando isso. Tá com medo. E eu fiquei já estava paralisada, né? Mas eu fiquei assim, completamente horrorizada com aquilo. Eu me arrepiei inteira e eu arranjei forças não sei da onde para me mover. Naquele momento eu consegui finalmente sair da paralisia e eu saí correndo e fui até a cozinha onde minha mãe estava cozinhando o almoço, né? Não olhei para trás. Acho que também se tivesse olhado não ia ver nada, né? Porque eu já tinha saído da paralisia. Normalmente as coisas aparecem enquanto a gente está em paralisia, né? E minha mãe olhou pra mim e falou: "O que aconteceu, menina? Você tá branca?" Eu contei pra ela o que tinha acontecido. E ela também ficou meio cabreira, assim. Mas a gente conversando não consegue imaginar nenhum motivo pelo qual ele, né, pudesse ter algum tipo de espírito ruim. Enfim, como eu disse, a chácara pertencia ao meu tio, que era uma pessoa muito boa, muito querida. E foi isso, inexplicável, assim. Eu tive esse episódio de paralisia em que eu senti essa entidade aí aconchegada atrás de mim, sussurrando esse "tá com medo" no meu ouvido 3 vezes, e foi um episódio que me marcou muito, assim. Depois disso, eu não tive mais paralisias do sono. Eu tenho muito sonho lúcido. 90% dos meus sonhos eu sei que tô sonhando. Eu aproveito até pra fazer coisas que eu gosto, como voar, enfim. Até mudo minha aparência, é uma loucura. Mas paralisias, graças a Deus, eu não tive mais nenhuma. Esses são os meus relatos por hoje. E obrigada pela oportunidade. Espero que gostem. Obrigada pelo trabalho, Zoucas. E um beijo pra todo mundo. Você tem uma nova mensagem. Oi, Zoucas. Oi, pessoal do Relatos. É um prazer estar aqui novamente. Eu sou a Patrícia, aqui de São Paulo. Eu tenho um relato já aqui no podcast. E, bom, voltei para contar mais 2 relatos que foram bem estranhos, assim. Na verdade, minha vida tem bastante coisas estranhas que eu acabo deixando para lá como relevo. Tipo, não é nada, coisa da minha cabeça. Mas, enfim, eu tinha, por volta de 8, 9 anos, eu morava com a minha avó, na Bahia. E era um interiorzinho bem pequeno. E assim, a casa da minha avó era daquelas telhas que parece uma conchinha que você vai encaixando uma telha em cima da outra. Geralmente era casas antigas que tinha dessas telhas. E na casa da minha avó, em todos os cômodos, uma dessas telhas era de plástico para refletir a luz do sol e clarear o cômodo sem precisar ter que ficar acendendo a luz. E, no quarto onde eu dormia, na casa da minha avó, era o quarto que era das filhas dela, mas elas casaram e tal, e aí eu acabei ficando um tempo com ela e usava esse quarto. E eu estudava na parte da manhã, então eu acordava por volta de umas 5h40, por aí, para poder levantar com calma, me ajeitar, para poder ir para a escola. E num desses dias eu acordei, não tinha celular ainda nessa época, o celular estava bem no comecinho, então eu tinha um reloginho. Eu olhei o horário, acordei, olhei a hora, vi que estava muito cedo ainda, acho que era 5 horas, se eu não me engano. E só que já estava claro, porque como tinha essa telha de plástico, uma delas era de plástico, o sol já estava refletindo nela. Acho que era até horário de verão, que é quando o sol nasce mais cedo. E daí o quarto já estava claro. Aí eu falei, vou dormir mais um pouco. Então eu deitei de barriga para baixo e pus o travesseiro em cima da minha cabeça, para tampar um pouco da claridade. E daí, em menos de, acho que 1, 2 minutos, eu não me lembro muito tempo assim, mas eu sei que foi bem rápido. Eu comecei a sentir uma pressão no travesseiro, como se alguém estivesse tentando me sufocar com o travesseiro, sabe?
Só que como eu tava deitada de barriga para baixo, a cabeça da gente fica de lado. Então, eu só sentia o meu rosto afundando na cama, mas eu conseguia respirar porque o meu rosto estava de lado. Só que a pressão era muito forte. Eu tentava me mexer, por isso que eu acho que foi uma paralisia do sono, porque eu tentava me mexer, eu tentava falar, eu tentava gritar, eu tentava chamar minha avó, mas eu não conseguia. E tava todo mundo dormindo ainda na época. E aí eu fiquei tentando me mexer, não conseguia, e aí veio na minha cabeça, faz uma oração. Só que como eu era pequena, e assim, não fui criada em nenhuma religião. Hoje em dia eu não tenho nenhuma religião, mas aprecio todas. E, bom, eu fiquei tentando lembrar o Pai Nosso. Só que quando eu começava a orar o Pai Nosso, eu acabava esquecendo a frase, as palavras fugiam da minha cabeça. E eu tentava de novo, voltava do começo, e aí as palavras fugiam de novo da minha cabeça. Até que uma hora eu ouvi algo dizer, cala a boca. Só que com uma voz muito grave, sabe? Uma voz muito forte. E aí eu meio que paralisei, parei de tentar rezar, parei de tentar me mexer, parei de tentar chamar minha avó e fiquei paralisada assim um tempo, tipo, meu Deus, quem tá aqui? Então não é coisa da minha cabeça. Eu nunca tinha tido uma paralisia do sono, então foi minha primeira experiência, então eu não sabia o que fazer. Aí eu falei, eu vou tentar de novo. E aí eu falei, bom, se mandou eu calar a boca é porque talvez tá surgindo algum efeito, né? E aí eu comecei de novo, Pai Nosso que estás no céu e tal, e consegui terminar o Pai Nosso. Só que aí eu não conseguia me mexer ainda. Aí eu falei, vou tentar Ave Maria agora. E aí fui conseguir rezar a parte do Ave Maria. E foi quando eu senti a pressão sair do travesseiro. E eu fui voltando a me mexer de novo. E eu tirei, depois que eu voltei a me mexer, eu tirei rápido o travesseiro da cabeça e sentei na cama rápido, olhei, não tinha ninguém no quarto, fiquei um tempo assim tentando ouvir, minha avó ainda estava dormindo, meu tio ainda estava dormindo e não tinha mais ninguém em casa. Então, não era uma pessoa física. E, bom, isso aconteceu, eu tinha 9, 8 anos e hoje em dia eu tenho 28 anos e até hoje eu não consigo dormir sem tampar o meu ouvido, porque eu tenho a sensação de que algo vai falar alguma coisa no meu ouvido. Então é uma coisa que me afetou assim até hoje. Pode estar o calor que for, eu tenho que pelo menos pegar uma pontinha ali do cobertor e pôr no meu ouvido, porque eu fico extremamente desconfortável com o ouvido exposto. E eu só consigo dormir ou de lado ou de barriga para baixo, porque sempre que eu durmo de barriga para cima, até hoje, eu tenho pesadelos. Então, de barriga para baixo é a minha melhor sensação. E, bom, esse foi o primeiro relato. O meu segundo relato é sobre um sonho que eu tive com uma tia minha. E, assim, para contextualizar, eu não creio que seja nenhum tipo de dom. Mas eu tenho uma boa intuição, eu tenho uma boa sensibilidade e às vezes acontece de sonhar geralmente é com pessoas grávidas. Eu sonhar que tem alguém grávida e só que nunca é a mesma pessoa, sempre é alguém da família, mas nunca é a mesma pessoa. Ou eu mesma estar grávida no sonho, sempre aparece alguém grávida. E eu tive o sonho que eu contei no outro relato, que eu sonhei com a casa, que depois eu fui trabalhar nessa casa e quando eu tava lá que eu me lembrei do sonho. Então, enfim, é isso. Para contextualizar, é basicamente isso. Eu tenho alguns sonhos que são um pouco estranhos às vezes. E eu tinha uma tia que eu vi ela, eu era criança, eu lembro muito bem ainda do rosto dela. Ela era uma pessoa meio que afastada da família, o pessoal da família não gostava muito dela, porque ela era do candomblé, se eu não me engano. Não sei, eu acho que não era do candomblé, acho que era tipo de bruxaria, alguma coisa assim.
E ela costumava ficar fazendo trabalhos espirituais pra fazer mal às pessoas mesmo, sabe? Ela fazia amarração pro marido dela. Eu lembro que eu já vi ela colocando coisa no bar do marido dela, porque eu era criança, mas eu tive um pouco de convívio ali com ela. E aí, depois que eu não voltei mais pra casa da minha avó, eu nunca mais vi ela. Então é isso. Em 2021, se eu não me engano, 2020, 2021, ela faleceu devido ao Covid. E, bom, eu já estava aqui em São Paulo, não era uma pessoa, assim, do meu convívio, assim, então, pra mim foi meio que indiferente. Era um tipo de familiar que você nem lembra da existência dele, sabe? E, bom, fiquei tranquila em relação a isso, sobre a morte dela. Eu falei, bom, que pena, mas é isso, né, a vida. E, bom, o ano passado eu tava dormindo, né? E acabei sonhando com essa minha tia. Na verdade, o sonho foi bem vívido. Eu sentia cheiros e sensações no sonho, durante o sonho. E assim, eu sonhei que, tipo, do nada, assim, eu já tava na frente de uma casa. E essa casa tinha um corredor bem grande, descido. E era uma escadaria descidona, assim, era como se fosse um beco. E era tudo escuro, só que nas laterais tinha portas, assim, portas pequenas. Então, tipo, do lado direito e do lado esquerdo tinha portas. Aí é como se fosse um beco fechado até o fundo, a escada, mas sem iluminação nenhuma. E daí eu olhei pra trás e falei, eu vou ter que ir até lá. Aí era como se eu estivesse falando com alguma pessoa. Só que quando eu olhei pra trás, não tinha uma pessoa atrás de mim. Tinha uma luz muito branca, muito forte, assim. E eu ouvi, assim, na minha cabeça que sim, você tem que ir até lá, até a última porta do lado direito. E foi o que eu fiz. Respirei fundo, desci a escadaria e fui até a última porta do lado direito. Quando eu cheguei lá, eu dei umas batidas na porta e meio que já empurrei a porta e entrei. E aí, quando eu entrei, eu dei de cara com essa minha tia. Era como se fosse a entrada pela cozinha, ela tava do outro lado, assim, de uma mesa, em pé, mexendo em alguma coisa. E só que quando ela me viu, ela se assustou e saiu correndo, sem falar absolutamente nada. E daí eu fiquei, tia, tá tudo bem? Oi, mulher, como que você tá? Não sei o quê, tentando falar com ela. E ela simplesmente fugia de mim. Todo cômodo que eu via ela, assim, que eu ia entrar, ela saía correndo, se escondia em outro cômodo. Ela não olhava no meu rosto direito, ela meio que olhava rápido, assim, já desviava o olhar. Eu tentava falar com ela, oi, tá tudo bem? Como que você tá? Eu vim te buscar. E ela não olhava pra mim. Até que ela chegou até o último cômodo da casa, que era uma sala, e ela sentou numa cadeira. Eu sentei de frente pra ela. E tinha um primo meu. Esse primo, eu vi ele criança, eu não vi ele como adulto. Mas no sonho ele estava adulto já e estava sentado do lado dela. E eu falava, tia, eu vim te buscar, e aí, você vai comigo, tal? E ela não olhava pra mim, não respondia, ficava desviando o rosto, tal. E aí eu fiquei um tempo assim, insistindo, tentando falar com ela, até que eu falei, bom, você não vai comigo, então eu vou embora. E aí eu me levantei e virei. Só que quando eu me virei, eu não cheguei a sair da casa. Quando eu me virei, eu já tava de volta lá na calçada, na entrada do beco. E eu olhei pra trás de novo e falei, bom, ela não vai vir, então eu posso ir embora? E aí, quando eu falei, eu posso ir embora, eu acordei. Só que o que me deixou um pouco assustada desse sonho é que eu acordei com alguém dando 2 toques na minha perna. Tipo, me acordando, sabe? Quando alguém vai te acordar aí e dá 2 batidinhas assim na sua perna. Eu acordei com alguém me chamando. Alguém não com voz, mas tipo, dando 2 toques assim na minha perna. Na minha panturrilha, na verdade. Eu tava dormindo de barriga pra baixo, com os pés pra fora da cama, que... é uma posição que eu durmo tranquilamente, não tenho medo de dormir com o pé pra fora da cama descoberto. E aí, quando eu senti os 2 toques, eu me assustei e acordei. E eu dei um pulo e sentei na cama. E aí, assim, na minha casa, mora só eu e a minha filha. Então não tinha como ter outra pessoa lá me acordando. Eu olhei pro lado, vi que minha filha tava dormindo, ainda era de madrugada.
E eu até imaginei que fosse de manhã já, e minha filha acordou antes de mim e tal, mas ela tava dormindo, ainda tava escura a casa. E eu me levantei, aí eu levantei devagarinho, fui até a sala, olhei e falei, será que tem alguém aqui dentro? Olhei a casa inteira, não tinha ninguém. Aí eu voltei pra cama, fiquei com isso na cabeça, fiquei mexendo, só que eu fiquei um pouco assustada. E por um tempo eu ainda fiquei sentindo a impressão da mão da pessoa na minha perna. É como se o toque tivesse contínuo, sabe, na minha perna. E eu falei, bom, foi só um sonho. Eu peguei meu celular, fiquei mexendo no celular pra me distrair um pouco, até o sono voltar. E acabei dormindo novamente. De manhã, eu acabei mandando mensagem pra uma cliente minha, que ela é muito íntima minha, a gente é muito próximas. E ela é espírita. E eu expliquei pra ela, contei sobre o sonho e tal. Eu falei, ela não olhava pra mim, ela tava meio que assustada. Eu não sei se ela tava assustada ao me ver ou se ao ver quem tava comigo, porque eu não conseguia ver quem tava comigo, mas eu via que tinha uma luz bem forte assim atrás de mim o tempo todo. E expliquei pra ela. Ela falou, bom, talvez ela não esteja, como você falou, que ela não era uma boa pessoa. Talvez ela não esteja no bom lugar e talvez você foi lá pra tentar ajudar ela, pra resgatar ela. E como ela não quis ir com você, então faz uma oração por ela, né? Pede pra que Deus ajude ela a mudar de ideia, que ela seja salva, que ela saia do lugar onde que ela tá. E foi o que eu fiz. Ela falou pra eu acender uma vela e tal, e foi o que eu fiz. Mas acabei deixando isso pra lá, contei pra minha mãe também. Minha mãe falou, realmente, pela pessoa que ela era, ela realmente não deve estar num bom lugar, né? Minha mãe é evangélica, mas minha mãe acredita muito nos meus sonhos, até porque eu já tive provas, eu já contei pra ela sonhos e depois ela viu que realmente aconteceu. E foi isso. Esse foi um sonho simples, assim, mas o que me assustou foi quem que me acordou, quem que tocou na minha perna. Isso me deixou um pouco assustada, mas eu acabei relevando depois. E, bom, é isso. Obrigada pela oportunidade de estar aqui de novo. Espero que tenha gostado. E se tocar o telefone, não se assuste. O medo pode estar te esperando do outro lado da linha. With new, gentler scented Clorox Disinfecting Wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans. Even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox Disinfecting Wipes. Now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox. Clean feels good. When cool, creamy ranch meets tangy, bold buffalo, the whole is greater than the sum of its sauce. Say howdy, partner, to new Buffalo Ranch Sauce. Only at McDonald's for a limited time. At participating McDonald's. Lado da linha. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio dos ouvintes, Relatos dos Ouvintes, aqui dentro do Relatos do Além. Queria deixar meu agradecimento especial para todo mundo que mandou seus relatos hoje aqui no programa. Show demais. Um mais sinistro que o outro sempre, né? Com certeza. Vamos sempre subindo a barrinha aí do bizarro a cada episódio. Então, muito obrigado. E também queria agradecer demais a todo mundo que tá lá no nosso grupo secreto, tá bombando cada vez mais, galera. Você sabe que para participar é muito fácil. Se você quiser entrar no grupo secreto, fazer parte da nossa comunidade que cresce a cada dia mais. E, sério, gente, se prepara, porque lá é só história bizarra atrás da outra. E se eu fosse você, não entrava no grupo de noite, tá? Se você tem medo de fantasma, não entra, porque é de noite que a gente bota as histórias mais sinistras, mais aterradoras. Mas se você gosta, se você curte esse assunto, entra lá em www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto, sem acento. E aproveita, apoia a gente. Você precisa entrar no grupo, mas apoia o podcast, ajuda a gente a crescer e fazer mais episódios sinistros cada vez mais, tá? E se você tem histórias pra contar e quer aparecer aqui no programa, não precisa necessariamente ter acontecido com você, tá, gente? Pode ter acontecido com a mãe, com a tia, com os primos, qualquer um. Uma história que você ficou sabendo do amigo de um amigo meu, não tem problema. Manda pra mim lá no WhatsApp, mas primeiro manda um oi pra mim, conversa comigo, vamos interagir, vamos conversar. Pode passar aí o esquema, tá, de como é que faz direitinho, como é que grava bonitinho. E obrigado a você que escutou até aqui também o episódio de hoje. E se tocar o telefone, não tenha medo.
O além pode estar esperando do outro lado da linha.